E aí galera, aqui é o Chessman do Sr. Nerd e o vídeo de hoje é sobre um dos filmes mais aguardados pra você que é fã de games, Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City! Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esqueça de assinar o canal, ativar o sininho, toda aquela coisa que você já sabe que ajuda a gente a crescer, se desenvolver e poder criar conteúdo pra vocês todos os dias. Galera, Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Era um filme muito aguardado pelos fãs de games, afinal de contas, a saga Resident Evil é uma das mais famosas aí do gameverso, que fala justamente sobre os zumbis, né? A gente já teve uma série anterior, ali que teve vários filmes ali com a Milla Jovovich e tal, né? Filmes que fizeram relativo sucesso, receberam grandes críticas também. Mas aí, galera, veio então essa promessa desse novo vídeo. Nós vimos ali o trailer, quando se vê o trailer, cara, eu achei bem interessante ali o trailer, certo? Mas aí eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca joguei Resident Evil, não tenho a menor ideia de como são os jogos, quais são as histórias dos jogos. Eu sei que é jogo de zumbi, jogo de terror. Agora, como é que eles são, não faço a menor ideia. E tem que confessar uma outra coisa, eu faço parte do time que não gosta dos filmes lá com a Milla Jovovich, né? Então, galera, os reviews que eu andei vendo, as críticas que eu andei vendo aí sobre o Resident Evil, na verdade, galera, eu nem assisti. Nem assisti, porque as críticas eram muito negativas, é muito ruim, mas aí eu comecei a perceber, pessoal, que as críticas eram feitas sempre comparando o filme com os jogos. Mesmo quando o cara fala assim, eu não vou falar dos jogos, não vou comparar com os jogos, ele acaba caindo. Esse é o mal de você ser um fã. Quando você é fã de uma coisa, cara, quando tem alguma mudança naquilo que você gosta, você já vai não gostando. E aí falar pra vocês então que eu vou fazer um comentário justamente baseado em não conhecer absolutamente nada dos jogos. Nunca joguei. E olha só, eu assisti o Resident Evil 1 e 2 só e também parei de assistir o resto porque eu já não gostei do 2 e não dei mais chance pro retorno. Tentei dar uma chance de retorno ao Resident Evil com esse novo filme, porque eu vi o trailer, achei legal assim, a galera comentando, nossa, é igual o jogo. Falei, então, vou assistir. Mas as críticas foram tão negativas, que acabei desanimando. Mas sabe o que acontece, galera? É que o filme, ele é um filme mediano. Ele não é um filme horrível como as pessoas estão falando, certo? Muito dessa questão de falar que o filme é um filme horrível é porque a galera é fã do jogo, gostava muito do jogo. E aí o filme deu uma descaracterizada em alguns personagens. O personagem do Leon, por exemplo, da Claire, né, do Wesker. Esses personagens foram descaracterizados. Ah, sim, eu não vou dar spoiler. Apesar do filme ser ruim. Mas eu não... Ruim não, mediano, né? Mas eu não vou dar spoiler pra você, meu amigo. Mas o fato desses personagens terem sido descaracterizados fez com que muitas pessoas desgostassem disso. O problema, galera, não é o fato dos personagens terem sido descaracterizados. O problema é que eles são fracos, são rasos. Houve uma tentativa de mostrar um montão de coisa ao mesmo tempo, pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei. A história, ela adapta os 3 primeiros jogos, os 2 primeiros jogos bastante coisa e do terceiro jogo só um detalhezinho de nada. Então eles tiveram que colocar um monte de coisa ali no mesmo lugar, um monte de personagem no mesmo lugar, um monte de plots diferentes no mesmo lugar, além, claro, dos monstros. E aí, cara, como você coloca um montão de coisa num filme que tem 1h30, 1h40, o filme não chega a ter 2 horas. Se o filme tivesse 2 horas, já teria sido uma dificuldade de fazer tudo isso. Mas o filme não tem. Então o que acontece? Todos os personagens, todos os plots, todos acontecem, é muito raso. Você não se apega a nenhum deles. Você não consegue se aproximar de um que seja um herói. Você não entende o porquê de algumas situações acontecerem. Acontecem uns elementos totalmente sem sentidos. Alguns personagens que eles não conseguem passar pra você nem quais são as suas personalidades. Você não consegue definir nem qual é a personalidade de cada um dos personagens que está lá. Você não sabe quem que é o cara que é mais heróico, o cara que é mais brutal, né? E você não consegue fazer isso porque o filme é raso.
E é um filme de zumbis, claro, né? Zumbis, cara, que olha, a maquiagem até que tava legal. Algumas cenas dos doutores lá e tal, os zumbizados, me lembrou bastante até o cara que aparece no trailer, não é spoiler porque aparece no trailer, um doutor lá de jaleco branco, ele vira de lado assim, me lembrou muito um filme alemão, lá do expressionismo alemão de 1918, 20, lá no começo do século 20, que é o Nosferatu, que é um filme baseado em vampiro e tal, ficou bem parecido ali com isso, me lembrou bastante. Mas é um zumbi, cara, que não te assusta, certo? Quando ele ataca, quando você fala assim, nossa, agora ele vai atacar, ele fica parado assim, só balançando os braços assim, ele não tenta morder, não é como os zumbis do The Walking Dead, que qualquer vacilada, por mais que ele seja lerdo, né, o zumbi do Walking Dead é lerdo, mas por mais que ele seja lerdo, dá uma vacilada, tchop, já morde seu braço e tal, ali não, o cara fica ali babando, esperando, muitos personagens têm o tempo de empurrar eles, de tentar fugir com eles e tal, né? Outro problema, além dos zumbis, a maquiagem ficou boa, mas outro problema que nós temos ali, pessoal, é os efeitos especiais. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu nunca joguei nenhum jogo de Resident Evil, mas eu me senti plenamente num jogo de PlayStation, porque pra mim, cara, os vilões, os monstros, as mutações, o CGI foi muito mal feito. Você tá vendo, eu me senti jogando um jogo. Na hora que aparecem os monstros digitais, situações digitais lá e tal, você vê que eles são muito mal feitos, mesmo estando muito na escuridão. Uma coisa que esse filme fez, eu percebi, mesmo não jogando os jogos, eu percebi que algumas situações eles tentavam emular aquele sentimento claustrofóbico que você tem nos jogos de terror. As pessoas nos corredores escuros, só com uma lanterna na ponta das armas e tal, aquele negócio que você não consegue ver o todo, você não sabe onde você está. Isso eles tentaram emular, mas mesmo assim, você não sente medo, você não sente terror. No momento que você fala assim, meu Deus, agora vai vir um monstro, vai vir um zumbi agora! E ele vem de verdade, ele aparece de verdade. Então são sustos previsíveis, são uma coisa muito chata. Então olha só, pessoal, o Resident Evil, ele tá sendo taxado de ser um filme horrível, terrível, não sei o que, o pior filme do ano. Cara, isso é sua mente de fã que tá jogando ele tão baixo assim. Ele é bom então, Chessman? Não, ele não é bom, mas ele não é tão ruim assim. Eu não acho que perdi 1h30 da minha vida assistindo ele. Não acho que perdi 1h30 da minha vida assistindo ele, mas, cara, ele podia ser tão melhor. Eu gostei muito da fotografia do filme, gostei muito da maneira que eles reconstruíram os locais, os ambientes, mas eles não conseguiram dar aquela sensação de claustrofobia, eles não conseguiram dar essa situação. Eu gostei muito do momento que aparecem algumas pessoas maquiadas, né? Alguns monstros que aparecem são legais, tirando o fato que é um CGI barato. Então, se tivesse sido feito, por exemplo, em vez de adaptar 3 jogos em um só, por mais que eu não conheça os jogos, se tivesse sido adaptado apenas um jogo, tivesse levado a história de uma maneira mais devagar, para que você se ambientasse. Eu até achei no começo do filme que eu ia conseguir me ambientar, que eu ia ficar assim, sabe, me sentindo na cidade, me sentindo ali, né, porque as pessoas vão aparecendo infectadas do T-Virus, pouco a pouco. Cara, eu achei isso legal no começo do filme, falei, caramba, olha só, você vai identificando que, ó, esse cara deve estar doente, esse aqui deve estar doente, já deve ser epidemia. Aí de repente tudo descamba lá para uma ação descerebrada sem sentido e, enfim, me foi uma decepção. Eu, que não conheço os jogos, que não estou ligado na franquia Resident Evil, fiquei relativamente decepcionado com o filme, mesmo achando ele um filme tão ruim assim, mas não é um filme bom. Imagino você que é fã do Resident Evil, o quanto que você ficou magoado. Seria a mesma coisa que, sei lá, mudassem aqui a personalidade do meu querido Batman para, sei lá, por exemplo, transformasse o Batman de ser um vigilante noturno de Gotham City, que ele fosse transformado... Não cai não. Aê! Que ele fosse transformado, sei lá, num cobrador de ônibus, por exemplo. Eu imagino que seria uma coisa mais ou menos desse nível de transformação. Então, meus queridos amigos, veredito de Resident Evil é ruim. É ruim. Mas ele não é terrível, é ruim. De 0 a 10, eu colocaria Resident Evil, Retorno a Raccoon, Bem-vindo a Raccoon City, com 4.
De 0 a 10, a nota de Resident Evil é 4. Tá ali começando a ficar ruim, mas tem uma coisa que salva. Ah, e se você ainda quer assistir ainda pra tirar sua prova real você mesmo, tem uma cena pós-crédito, viu? Não vou dizer o que é. Aí, falar a verdade pra vocês, eu gostaria de ver agora, o resultado dessa cena pós-crédito. A cena pós-crédito do filme me trouxe curiosidade. E se tivesse uma continuação, que eu acho que não vai ter, mas tivesse uma continuação, eu iria ver pra ver o que vai resultar dessa cena pós-crédito. Galera, essa foi a minha análise sem spoiler de Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City, nota 4. Um grande abraço, galera. Vida longa e próspera. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.